pois que o Espírito nos ensina, tudo revela, como se não precisasse de nada nessa noite. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios 2:6, e que literalmente não atrapalhe o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, eu vou dando um testemunho rápido. Posso pedir para testemunhar a respeito da célula. Nós não chegamos das 50 casas, nós estávamos em 40, mas essa semana uma família decidiu abrir a casa, chegamos a 41. Fato é que nós estamos com 2 semanas de célula. Na primeira semana, 28 células deram início, nós tínhamos 72 visitantes. E nessa semana, quase todas as células já deram início. E até o último relatório que chegou hoje, nós estamos em 76 visitantes, se eu não me engano. Mais do que pessoas, o Senhor já fez milagres. E nós já estamos com testemunho de cura, já estamos com testemunho de porta de emprego, e o Senhor já está construindo uma história, está construindo e fazendo coisas poderosas no meio da célula. E eu quero louvar o Senhor por toda a casa, por todo líder que estão tão dedicados, se preparando, mandando os relatórios, nos mantendo informados, cumprindo os horários, as agendas. Está muito gostoso, está muito especial a célula esse ano. Amém? Obrigada, igreja. Vamos seguir. Até o final do ano teremos muitos testemunhos para contar. Amém? Um testemunho, a Elisângela aparece na minha frente. A Elisângela, a Jéssica, o Rodrigo, ano passado abriram a casa para a célula. E passaram o ano inteiro sem uma pessoa. E esse ano ela veio de novo. Quando ela veio de novo, eu falei, nossa, que decidida, né? Que fé, que determinada, começar de novo um ano sem ninguém. E semana que passada começou a célula na casa dela, e de cara 7 pessoas. No primeiro dia. É assim o Senhor ter feito. Amém? Tem pessoas aqui que eu não vou apontar, mas nessa noite, nossos visitantes que já são oriundos da célula. Amém? Vocês abriram as suas Bíblias? Em 1 Coríntios, nós vamos ler bastante versículo, 10, do 6 ao 16. Mas eu preciso que você acompanhe comigo, porque o Espírito Santo já vai pregar aí para você. O Espírito Santo já vai ministrar no seu espírito e testificar o que Ele quer ensinar nessa noite. E eu vou seguir essa noite falando do pensamento. Nós tivemos um congresso de mulheres muito forte, muito tremendo, muito preciso, que o tema foi vencendo os limites do pensamento. Ou com outras palavras, tendo a mente de Cristo, porque uma mente sem limites é a mente de Cristo em nós. E eu vou nessa noite, eu preguei no último dia de congresso, e uma parte da palavra, agora traduzida à igreja, não mais para mulheres, eu vou estar ministrando nessa noite. Mulheres que já ouviram uma grande parte, vocês são intercessoras nessa noite, amém? E o Espírito pode revelar algo novo, amém? Senão a gente se fecha. Já ouvi um pouco disso uma vez. Não, o Espírito Santo pode fazer uma palavra nova no seu espírito nessa noite. Então acompanha comigo, eu quero que você olhe para a sua Bíblia. E eu vou ler e você vai acompanhar, porque esse texto é tão forte. E o Espírito Santo é tão fácil ele nos ensinar, sem que nós precisamos pregar, a partir do versículo 6. Ai, o vento. Vamos lá. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria, ou a algumas versões, à cultura desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ou seja, Cristo, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus.
a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Repita comigo, gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu vou ler essa frase de novo, eu me emociono com ele falando essa frase. Nós também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Gente, vocês não são tocados com isso? Eu sou apaixonada por esse versículo. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Ah, tremendo! Tremenda a palavra de Deus! Tremenda a palavra de Deus! Que o Senhor, com muita humildade, me permita nessa noite interpretar verdades, ministrar aos espirituais, interpretando verdades espirituais aos que são espirituais. E eu quero começar do versículo 6, do começo. Ele diz que nós falamos de sabedoria para os que têm maturidade, mas não da sabedoria deste mundo, deste século, que foi reduzido a nada. É tremendo, porque Paulo diz, né, que toda a sabedoria, todo o conhecimento que ele adquiriu antes de Cristo, ele compara a esterco. E ele fala assim, eu quero falar aos maduros da cultura, da sabedoria, mas não deste mundo. E algumas versões cultura, alguma sabedoria. E eu quero começar daqui, porque nessa noite nós vamos falar sobre a mente, sobre os pensamentos. Por isso eu preciso que você esteja bem atento. Por isso eu preciso que você dê bastante atenção à palavra ministrada. Que você não se disperse, porque a batalha é aqui, na mente. Para desviar nossa atenção, para que nós não tenhamos foco, nós não recebamos a palavra nessa noite. E quando nós falamos de mente, o Senhor quer nos levar a uma mente sem limites. Repita assim, mente sem limites. Isso não é uma coisa sobrenatural. É sobrenatural, mas não inacessível. É algo que já está em nós. É a mente de Cristo operando em nós. E nós vamos construir esse raciocínio, esse entendimento até o final. Mas o que influencia os nossos pensamentos? E nós vamos ver essa noite como os pensamentos são algo tão importante, tão essenciais e tão profundo no mundo espiritual. O que influencia os nossos pensamentos? O que influencia o que você pensa? O que influencia como você vê, como você analisa, como você observa, como você se vê, como você vê as pessoas. O que você pensa, o que toma o seu tempo na sua mente, o que tem governado a sua mente, o que influencia os nossos pensamentos. E nós podemos aqui dar vários exemplos, mas eu quero traduzir e resumir na cultura, de forma didática, sobre a nossa cultura e sobre a nossa história, sobre a cultura que nós estamos inseridos e a história que nós carregamos. É claro que o que nós pensamos está carregado da cultura desse mundo. Pastora, mas eu sou tremendamente espiritual. Os meus pensamentos não são os meus pensamentos, são os pensamentos de Cristo em mim. E a minha mente não tem mais influência nenhuma de nada do que eu fui, do que eu vivi, da cultura. Vamos ver se não tem. E eu não estou falando aqui de pecado. Eu não estou falando aqui propriamente dito, porque aí já é óbvio, né? Eu não estou falando aqui propriamente dito de pensamentos pecaminosos, sujos, não. Eu estou falando de termos nossos pensamentos influenciados, muitas vezes conduzidos por questões sutis. Completamente, nós achamos que fomos livres, que temos uma mente livre em Cristo, e
enquanto nossos pensamentos são limitados pela cultura. Não são pensamentos que eu estou falando neste momento de pecado, mas muitas vezes limitados. Porque a cultura, porque a história, porque o nosso passado, o lugar onde está inserido, limita a nossa mente. A cultura é um teto limitador. O que já está instalado e estabelecido como verdade, se torna um teto limitador. E nós aceitamos esse teto. E esse teto é estabelecido fora? Não, esse teto é estabelecido dentro. E eu ministro a mim mesmo nessa noite. E eu ministrei essa palavra, muito dela já a mim mesma. O teto está aqui. O limitador está aqui. Pensa comigo aqui. O Espírito Santo me mostrava um cenário assim. Quem já assistiu Paralimpíadas? Quem já assistiu? Um pedacinho pelo menos. Aquelas pessoas com alguma coisa no corpo, né? Às vezes incompleto, algum órgão que não se formou, né, da forma mais convencional. Há limites para aquelas pessoas? Você consegue olhar para um atleta paralímpico e achar ele um limitado? Os caras jogando futebol, nadando, hipismo, esquiando. E quantas coisas eles fazem? Quantas pessoas paraplégicas são pintores que pintam com a boca, um pincel na boca, pessoas tremendas. Nós temos um exemplo mundial, né? Aquele rapaz que só tem o tronco e a cabeça, e é um escritor de livro, um palestrante, eu não sei falar o nome dele de cabeça, que é famoso. O corpo, o nosso corpo, não é limitador. Não é algo que nos limita. A nossa história, a nossa vida financeira não é. Quantos exemplos nós todos poderíamos citar de pessoas bem-sucedidas que começaram do nada? Que não são filhos de pai rico, que não estudaram nas melhores faculdades, e são gênios, são pessoas bem-sucedidas, próximas, colocaram a mão em alguma coisa para fazer e foram extremamente bem-sucedidos. E o que fizeram não tem nada a ver com a sua cultura, contrapõe a sua história, contrapõe ao acesso que teve à educação, a recursos, contrapõe. Finanças não são, de forma alguma, limitadores. O que nos limita está aqui. Coloca a mão assim, ó, o meu limitador está aqui. Muitas vezes, na maioria das vezes, Satanás não precisa colocar obstáculos externos para nós. Satanás precisa ter o trabalho de sair fechando portas e colocando obstáculos externos. Ele nos paralisa aqui. Ele nos convence que a gente não pode, que a gente não sabe, que não vai dar certo, que não é para nós. E ele nos paralisa sem o mínimo esforço externo. Só com dardos, só com setas. Isaías tem um versículo que nós conhecemos muito. Não precisa abrir para ser rápido. Nós já lemos ele foi traduzido em Coríntios. Isaías 43 diz assim: quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com seus conselhos. Quem acessou a mente de Deus? E aí Coríntios, nós lemos no versículo 16, ele chama esse versículo de volta. Ele faz referência a esse versículo. Ele diz assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele puxa o mesmo versículo de Isaías. Só que agora, no Novo Testamento, no Novo Pacto, ele responde: todavia, nós temos a mente de Cristo. Isaías já havia feito essa pergunta: quem pôde conhecer a mente do Senhor? O Antigo Testamento já tinha falado que os pensamentos são mais altos, que nós somos inatingíveis, inacessíveis. Mas aí, Paulo já vem em Coríntios respondendo que estava oculto, que a mente nenhuma imaginou, mas todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito. Tudo que estava oculto foi a nós revelado por intermédio do Espírito. Realmente, Isaías falou uma verdade: ninguém pôde conhecer a mente de Cristo, até que o Espírito a nós foi liberado através de Cristo. E hoje nós temos a mente de Cristo sobre nós, em nós. A nossa mente hoje é a mente de Cristo, porque Ele é um conosco. Cristo é um conosco. Às vezes a gente fala acessar a mente de Cristo, a gente pensa em alguma coisa externa. Eu tenho que ir lá no alto, eu tenho que ir em algum lugar longe, de alguma forma acessar a mente de Cristo. Não, Ele habita em mim. O Espírito me revela a mente de Cristo. É algo que já está dentro. Esse acesso é no meu interior.
É através da natureza de Cristo que se transformou na minha natureza, através da obra da cruz, do qual eu confessei, do qual eu recebi, do qual eu entreguei a minha vida e se tornou a minha própria vida. E aí então ele pode responder, realmente, Isaías não estava errado. Ninguém pôde conhecer a mente do Senhor. Ninguém pode instruí-lo, mas todavia nós temos a mente de Cristo. Repita assim, todavia nós temos a mente de Cristo. Muitos não falaram, repita comigo, todavia nós temos a mente de Cristo. Amém. E aí, nós vemos com uma história, inseridos numa cultura que influenciou, que moldou, que formatou a nossa forma de pensar. E isso eu vou dar alguns exemplos breves, como a cultura influencia nossos pensamentos. E uma cultura é algo muito sério, sabe por quê? Uma vez instalada, é muito difícil de ser removida, de ser modificada. Uma cultura mentirosa vive uma verdade tão absoluta que é muito difícil você transicionar uma cultura. Então, traduzindo para exemplos. Vou dar um exemplo aqui de mulher, um exemplo de homem. A mulher teve que lutar muito para conseguir o direito de trabalhar. Muito. E que coisa tremenda a mulher conseguiu o direito de trabalhar. Provérbios 31, a mulher virtuosa fala que ela acorda cedo, dá ordem às servas e ela sai para trabalhar. É bíblico a mulher trabalhar. Mas a mulher foi subjugada, esse direito foi lhe tirado e a mulher teve que conquistar novamente o direito de trabalhar. Até aí, tremendo. Fato é que a mulher passou do direito de trabalhar, foi conquistando o seu espaço, e hoje existe uma cultura instalada que passou a ser uma obrigação. A ponto que a mulher que não trabalha fora se torna alguém diferente, inadequado, não sei a palavra exata, mas saiu do padrão. Se uma mulher toma a decisão de deixar o mercado de trabalho, uma carreira, porque ela se casou, teve filhos, quer por um tempo cuidar dos seus filhos, ficar na sua casa, quais são as frases que a gente ouve? Tadinha, tanto talento enterrado. Né? Vira uma coitadinha dela. Teve que ir para casa cuidar dos filhos, virou uma pobre coitada. Como se fosse algo menor. Fora do padrão da cultura da sociedade. É uma decisão que contrapõe todo um sistema instalado. De um direito adquirido passou a ser o quê? Uma obrigação, uma cultura que oprime. Que qualquer coisa que você grite fora disso, fala, opa, eu não, agora não, por um tempo não. Se torna algo completamente fora do padrão estabelecido. Tem que contrapor um sistema para uma mulher se ver no direito de passar um tempo em casa cuidando dos seus filhos. E se torna quase um ser inferior, né? Uma cultura instalada torna-se um limite para o pensamento. A mulher tem até vergonha de dizer, né? Quando está lá na licença maternidade. Gente, isso foi tão transformado na minha vida. Estou falando do que eu vivi. Né, eu vou falar um pouco depois de mim, mas fui tão projetada, me projetei para uma carreira profissional, tinha que estudar, e tremendo, estudei, e trabalhar, e crescer profissionalmente, tudo maravilhoso, tudo propósito de Deus, tudo vontade de Deus, até que um dia, né, eu ainda trabalho, ainda sou uma profissional. Até que um dia sempre tive um discurso, não, a mulher tem filha, mas ela continua trabalhando e a vida segue normal, e papapá, que faz parte, que ela consegue, até que um dia, até grávida, eu ainda acho que tinha esses pensamentos, até que um dia saiu o Pedro de dentro de mim, até que um dia veio para o meu colo, e eu na licença maternidade, eu olhava para o Cristiano, eu olhava para o Pedro, eu olhava para o Cristiano, eu pensava no propósito, falei, gente do céu, Deus teve misericórdia de mim. E eu orei muitas madrugadas, falando, Senhor, não consigo. Não consigo deixar alguém tão indefeso que precisa de mim para tudo, para viver. Eu só não sou o ar que ele respira, mas eu sou o alimento, eu sou tudo, nesse momento.
E Deus convergiu as coisas, consegui conciliar as coisas. Trabalhar menos, meio período, eu fui extremamente abençoada por Deus. Mas isso, eu vou falar depois sobre isso. Você pensar o que eu pensava sobre isso e o que eu vivi. E eu falo para as mulheres qual é o conselho. A gente tem um problema sério em nós. Um problema sério em nós que se chama Espírito Santo. Que nos leva à verdadeira identidade da mulher. E nos coloca genuinamente no papel de que nós somos chamados para ser. A nossa identidade é completamente alinhada com o que foi gerado desde sempre em Cristo. E a gente descobre a nossa verdadeira natureza. E isso muda tudo em nós. De tão distorcida que nós estamos. Mas eu vou falar isso mais na frente. A cultura se instala e ela se torna algo tão forte que hoje, é normal. Quem vai falar num meio social, fora do ambiente cristão, que um homem vê uma revista de mulher nua, é errado. Chega a ser ridículo, não chega? No mundo. Chega a ser ridículo. É uma cultura tão instalada que é normal. O homem pode ter sua esposa, sua namorada, sei lá. E ele também vê as suas revistas. E ele também passa na banca e compra lá a tal da revista. E ele até vê a revista quando namora com a sua esposa. Ó, que coisa linda, que normal. É cultura instalada. E que o homem tem mesmo que olhar as mulheres, que o homem comenta mesmo, que o homem é caçador, que pornografia faz parte do homem. É tão instalada essa cultura que falar que isso não é assim, a natureza do homem não é assim, o homem não foi criado genuinamente por Deus para ser assim, que chega a ser ridículo, eu acho, no meio dos homens, fora de um ambiente cristão. Cultura, pura cultura. Nem tudo que é cultura é verdade. E essa cultura nós vimos crescer e se tornar o que se tornou debaixo dos nossos olhos. Mas quantas culturas nós já nascemos nela, que foram simplesmente culturas de um tempo. Sabe uma? O beijo antes do casamento. Que a gente se arrepia tanto com a corte. Mas é algo, quantos anos, quem sabe me precisar, o apóstolo aí falar muito? Não sei. De um século. Cai isso o quê? Faz assim, pastor, é verdade? É tão absurdo falar que o beijo é para depois do casamento? Isso é cultura. Beijar antes do casamento é cultura. De 100 e poucos anos atrás. Em dado momento da história, instalou-se essa cultura. Só que nós já nascemos nela. Então, para a gente contrapor isso, a gente arrepia os cabelos. Outra cultura. Hoje é uma cultura muito forte. E olha como a cultura é algo sério. Meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu essa frase? Tá na moda. Para onde está caminhando essa frase? Aborto. O que acontece aqui, eu decido. Meu corpo, minhas regras. Toma uma proporção tão grande que se Deus não tiver misericórdia na nossa nação, ganha força de lei. Meu corpo, minhas regras. Vira uma lei. Eu decido o que eu faço com o meu corpo. Se eu quiser ter um filho, eu tenho um filho. Senão eu aborto. Vou pular bastante coisas aqui. E aí, falando ainda de cultura, tem uma palavra que eu ministrei aqui, que é uma palavra do apóstolo Cristiano. Que eu não paro de ministrar, Depois que eu ministrei a palavra dele, eu continuo ministrando agora essa parte várias vezes. Já falei na célula dos jovens, já falei aqui. Mas é tão tremendo. Sobre, quando ele ministra, eu ministrei aqui no congresso dos 5 ministérios. Sobre Adão ter dado nome. Porque isso também influenciou completamente a nossa cultura e influencia os nossos pensamentos. Influencia a nossa mente. Então nós aprendemos aqui que Adão, nós sabemos, está lá em Gênesis, Adão foi comissionado por Deus, Deus atribuiu a ele a função de dar nome. E aí a gente pensa assim, Adão deu nome para os peixes, para as aves do céu, para os animais, não foi isso que Deus falou? Então Adão teve essa atribuição de dar nomes. Só que, obviamente, Adão foi o primeiro homem. Ele deu nome a todas as coisas. Ele não deu nome só à planta, à árvore, a bicho, à florzinha. Não foi só isso que ele fez. Adão deu nome a tudo. A humanidade foi dando nome a tudo. E dar nome é muito mais do que olhar para um bichinho e falar assim: esse aqui é fofinho, é gatinho. Esse daqui é poderoso, é forte, é um leão. Dar nome é dar função.
atribuição, muitas vezes dá valor. Tudo isso está ligado a dar nome. É isso. Tudo isso está ligado a dar nome. Qualquer coisa faz assim. Gente, pregar a palavra do homem na frente do homem. Outra vez que eu preguei, ele não estava sentado aqui. Tudo isso está ligado a dar nomes. Só que tem um detalhe nessa história. Adão tinha uma mente ilimitada. Tinha a natureza de Deus nele, criado por Deus à imagem e semelhança. E nós sabemos o que aconteceu. Teve a história lá da serpente. E ele, que era ali genuíno e uma verdade em Deus, a natureza da mentira, a natureza do pecado, passou a fazer parte da sua natureza. E esse homem caído, esse homem em pecado, esse homem que o pai da mentira manipulou através de uma mentira, e agora tinha uma natureza do pai da mentira, uma natureza de mentira, uma natureza caída e pecaminosa nele, ele segue dando nomes. Amém? Você consegue entender? Adão e a sua descendência estão dando nome até hoje. A natureza adâmica está dando nome até hoje. Está definindo padrões, cultura, ditando regras, até hoje. Então a natureza caída, pecaminosa e mentirosa definiu muitas coisas. Então, por exemplo, o Cristiano cita, definiu o que é bom e o que é ruim. Quem conceituou o bom e o ruim? Quem deu conceito ao que é bonito e o que é feio? O conceito do belo. Quem conceituou o sucesso e o fracasso? Foi uma humanidade caída. Como a natureza adâmica, já na natureza da mentira. E foi conceituando. E isso virou uma verdade. E esses conceitos tomaram um padrão, um formato, a qual eles influenciam nossos pensamentos. Influencia até hoje o meu e o seu pensamento. E quantas vezes nós nos medimos, não vou nem falar dos outros, nós nos medimos por Adão. Porque Adão definiu o que é sucesso, o que é fracasso. Então eu pego esse padrão pré-determinado e eu me olho ali. E esse ponto eu tenho, esse ponto eu não tenho. Esse eu tenho que melhorar. E ali eu pego aquela escala de valores de sucesso e vejo onde eu me encaixo. Eu defino se eu sou bem sucedida ou se eu sou mal sucedida. Adão definiu o bonito, o belo. Né? A Barbie, a loira, a magra. E ali eu, como uma menina, uma adolescente, pego aquele padrão e vou me medir. E não me encaixo. Então eu sou feia automaticamente. Quem disse que eu sou feia? Adão. E quantas vezes o contrário, a gente se acha tão bonzinho. Porque o que é bonzinho? Bonzinho, né? Bonzinho é aquele que fala manso. Ser bonzinho é aquele que não desagrada ninguém. Ser bonzinho é aquele que faz caridade. Isso é o conceito adâmico de ser bonzinho. E eu não vou nem entrar no conceito adâmico de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho a amar e entregar tudo. Isso é amar. Como o conceito de amor em Adão está totalmente distorcido, né? Romântico, florzinha, amor. Amor é entrega total. Amor é dar sem reservas. Amor é não reter nada. Isso é amor. Mas enfim, e aí com esses padrões estipulados, nós formatamos nossos pensamentos. O que eu penso de uma pessoa, aí eu vou escolher um marido, aí eu vou escolher uma pessoa, uma esposa. Se ela é bonita, se ela é bem sucedida, por que padrão? Quantos jovens esperando no Senhor um padrão estabelecido em Adão, cheio de meninas e de rapazes extremamente homens e mulheres de Deus com caráter, preparados, que vão ser excelentes esposos e esposa. Mas eu estou escolhendo por Adão. E por Adão eu ainda não achei o padrão do bonito, do bem-sucedido, do bom para casar. Sabe, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu preparava essa palavra para o Congresso de Mulheres, o Espírito Santo me falou: pensa rapidamente, de bate pronto. Pensa aqui comigo. O que é para você uma mulher bem-sucedida? Os homens pensam nos homens. Gente, muito rápido vem à mente, né? Um conceito adâmico de mulher bem-sucedida. Me veio uma capa de revista com uma mulher executiva. Ela é magra, ela é alta, ela está de escarpão preto, ela está de terninho preto com uma camisa muito linda por baixo. Ela tem uma bolsa poderosa na mão, um celular, o cabelo dela está escovado.
Cadê a Ju? De progressiva. E ela está ali, né? Com aquela pose assim, aquele salto alto, com aquela bolsa. Ela está atrasada, com café na mão, né? Padrão americano, no filme. Essa é a mulher de sucesso. O que é um homem de sucesso? Né? O homem vai pensar no carro que ele anda, não vai? Vai pensar no carro que ele anda. O homem vai ligar essas coisas. A mulher pensa na bolsa que ela está carregando. O homem vai pensar no carro. E aí, eu tive uma experiência engraçada. Eu fui para São Paulo com o André dirigindo, fui com a Eliana, a pastora Eliana e a Isabela. E a gente foi conversando. E ali, acompanha aqui para mim, você vai se enxergar nisso. E ali nós paramos no posto, um posto mais tradicional que todo mundo passa para tomar café quando vai para São Paulo. Muito cheio de gente sempre, porque quem está indo e vindo na Dutra, né, quem faz negócios, Dutra São Paulo, está sempre parando ali. Fica à direita ali, enfim, é a última parada antes de você entrar em São Paulo, propriamente dito. E é um lugar que eu muitas vezes parei na vida. Porque através do meu trabalho, muitas vezes eu fui para São Paulo. E a gente sempre parava ali e me trouxe muitas lembranças. E eu falei com as meninas assim, eu falei, gente, eu já parei tantas vezes nesse posto. E eu falei assim, mas em outro tempo. Né, com outros destinos, né? Eu até contei para elas, destinos como a sede do Santander em São Paulo, dos prédios mais tops da capital, né, indo quase no último andar, falar com não sei lá com o bambambam do bambambam, que ia servir um café para mim, né, para nós, para os envolvidos ali na reunião. E eu até falei com elas, né, não brincando, mas uma verdade. Eu falei, e eu estava vestida com uma roupa que eu mesma comprei na Europa, e na minha mão tinha uma bolsa que eu mesmo trouxe da Europa, com um perfume que eu mesma comprei nas minhas viagens para a Europa. E assim era eu passando no posto. E naquele dia eu estava com as meninas numa chuva, com o cabelo, não tinha feito a progressiva na Sheila ainda, com um rabinho horroroso. E eu brincando com elas com uma sapatilha muito mais para lá do que para cá. Indo para um destino completamente diferente, mas algo tremendo, algo do reino, né? Mas falando em padrões adâmicos. Um outro tempo, agora menos em forma, mãe de 2 filhos, né? O escarpão virou sapatilha. As mães entendem o que eu estou falando, né? As roupas não são mais da Europa, elas já se acabaram. E eu falei com elas, se é uma pessoa que não tem a sua identidade revelada em Cristo, que não sabe quem é Ele, que não sabe discernir tempos, que não sabe quem é nele, que não conhece os seus moveres, numa dessa pira. As pessoas não dão conta dos altos e baixos. E eu vou falar desses altos e baixos, que para mim não tem nada de baixo, mas, né, falando padrões adâmicos. Aquela lá era uma mulher de sucesso. A de hoje em Adão não é. Num olhar adâmico, a de hoje não é uma mulher de sucesso. Mas, num olhar adâmico, a partir de Adão, aquela era. E se a gente se mede por Adão? E se a gente não sabe quem nós somos e não entendemos os tempos de Deus na nossa vida? Não ter as mesmas coisas, viver as mesmas coisas, nos faz ansioso, depressivo, frustrado. E coisa triste é não entender a realidade. Vou falar sobre a realidade. Se eu tivesse em mim a definição de sucesso baseado na cultura desse mundo, aquela de antes era uma mulher de sucesso e essa agora era uma mulher de fracasso. E eu vou te dizer, as duas são de sucesso em Cristo. Porque as duas, no seu tempo, estavam exatamente no centro da vontade de Deus. Naquele tempo, era aquilo que Deus tinha para mim. E nesse tempo, é isso que Deus tem para mim. Não tem sucesso e fracasso, tem tempos. Tem moveres, tem processos. Mas quem eu sou não está nada relacionado aos países que eu pude visitar, a roupa que eu já andei, aos prédios que eu já visitei, aos gerentes de banco que já me bajularam. Quem eu sou está definido em Cristo, a mente dele me define. Por isso que nada abala o nosso exterior e quem nós somos. Ele é a minha verdade. E eu sou uma verdade nele. A verdade que eu sou não está ligada a nada externo. Não está ligada a nada ao ter, ao possuir, ou situações.
E sabe, sucesso e fracasso está na palavra do apóstolo Cristiano, também eu ministrei. Ser bom está ligado a fazer ou não a vontade do Pai. Jesus disse, um dia chegaram para Jesus e falou: jovem rico, bom mestre. Ele disse: eu não sou bom. Por que você me chama de bom? Bom é o Pai que me enviou. Por que o próprio Jesus não se definiu como bom naquele momento? Porque ele ainda não tinha cumprido a vontade do Pai que o havia enviado. Bom ele foi quando ele morreu na cruz e foi até o último minuto obedecendo e cumpriu em integridade, na totalidade, o propósito de Deus para a sua vida. Ali ele foi bom. Bom é fazer a vontade do Pai que me enviou. Repita assim comigo: bom é fazer a vontade do Pai que me enviou. E muitas vezes isso você não vai ser bonzinho. Muitas vezes você vai confrontar o sistema, contrariar pessoas. Muitas vezes você não vai ser tão aquela cara de bonzinho padrão Adão. Muitas vezes fazer a vontade de Deus requer ter decisões drásticas. Decisões que as pessoas naturais não entendam, porque são naturais. Quantas decisões nós tomamos, atitudes que confrontam o sistema, confrontam a família, contrapõem o que está instalado. Que nós não temos cara de bonzinho, mas estamos fazendo a vontade do Pai, sendo bom. E tem um versículo tremendo que nós vamos ler juntos. Eu vou ler Colossenses 2,17. Falando sobre realidade. Porque conhecer a realidade é algo importante. Colossenses 2,16, 17. Olha que versículo tremendo. Acompanha comigo. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Gente, não precisa pregar mais nada. Ninguém, não se permita ser julgado por o que você veste. Não permita ser julgado pelaquilo que você come ou bebe, pelas coisas externas, pelas coisas materiais, por aquilo que o mundo, o padrão adâmico julga. Não permita ser julgado por isso. E às vezes nem são julgamentos externos, são nós mesmos que nos julgamos por isso. Mas todavia, a nossa realidade é Cristo. Conhecer a realidade é algo importante. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Se eu não entendesse de realidade, eu estaria hoje em outro tempo da minha vida, em outras condições financeiras e me endividando para continuar tendo o mesmo sapato, a mesma bolsa, a mesma roupa, não é assim? Quantas famílias têm problemas, dificuldades no casamento porque a realidade muda, mas a esposa continua vivendo o dia a dia, comprando, gastando, ou o marido, contas e mais contas, como se ainda estivesse naquele outro tempo, e não adequa à realidade. A realidade tem que ser conhecida. Olha para mim agora. Nós precisamos conhecer a nossa realidade. O problema está quando ela se torna o nosso limitador. Conhecer a realidade não é fazer dela minha limitação na minha mente. Eu preciso sim conhecer, entender os tempos e conhecer a realidade, mas ela não pode me limitar. Conhecer a minha realidade não pode ser o meu limitador, porque a minha realidade é Cristo. Eu vou aumentar essa frase: a minha realidade eterna é Cristo. Ele é minha realidade do amanhã. Ele é minha realidade do depois de amanhã. Conhecer a realidade não significa que você vai ficar do mesmo jeito a vida toda. Porque a minha realidade eterna é Ele. E nele todas as coisas já se fizeram. Nele todas as coisas já foram resolvidas. Na eternidade tudo já está feito. Meu Deus, vamos continuar. O problema é fazer da nossa realidade o nosso limite. Sabe outra cultura instalada? E essa aqui eu vou encerrar a cultura, que está dominando nossos pensamentos? Ansiedade, depressão. E eu não quero aqui de forma alguma minimizar quem passa por essas situações. Existe sim uma doença, existe uma dificuldade que sobrevém sobre muitas pessoas, E quem está sendo cuidado nisso, toma remédios nisso, siga sendo cuidado até que o Espírito Santo te cure,
Mas eu quero trazer um alerta aqui. Há uma cultura instalada em relação à ansiedade. É a doença do momento. Depressão. Então, qualquer palpitação que eu tenho, ou uma preocupação a mais, eu já falo assim, acho que eu estou com ansiedade. E já tenho uma amiga para falar assim, vai no psiquiatra. Ele me dá um remédio, vai controlar suas emoções, eu tomei, foi ótimo. Será que eu estou mesmo com um problema de ansiedade? Será mesmo que eu estou entrando numa depressão? Porque todo mundo está dizendo essas palavras, eu já me encaixei. Por cultura. E aonde começam essas doenças? Se não na mente. Se não na mente. Aonde nasce uma preocupação pela manhã que toma a minha vida, que toma meus pensamentos, se manifesta no físico, se manifesta no corpo, se torna depois algo que precisa ser tratado com remédio, com substância química, mas nasce de pensamentos. O Espírito Santo me disse assim, mentes indomáveis. Muitos aqui vão entender o que eu estou falando, porque tem muitos aqui nessa situação, com mentes indomáveis. O Espírito Santo mostrava um cavalo selvagem, que ninguém pode domar. Tem pessoas aqui que já não controlam há muito tempo os seus pensamentos. Os pensamentos têm vida própria. Vagueiam para lá e para cá. Numa preocupação exagerada, ou em pornografia exagerada, ou em medos exagerados, ou sempre se medindo, por Adão, em uma frustração. Não domina mais a mente, não traz mais a mente para o controle de Cristo, não deixa Cristo ter a sua mente, não tem mais uma mente governada por Cristo, mas está totalmente indomada. Gente, a mente é um cavalo selvagem, se você não submetê-la a Cristo, se você não cravar na cruz do Calvário e falar, a partir de hoje a minha mente é meio de Cristo, isso te domina por completo, isso adoece, isso paralisa. Toda doença psicossomática nasce de um pensamento. Nasce da mente. Nós somos frustrados por quê? Porque na nossa mente nós projetamos uma coisa que não aconteceu. Para pensar, se muitas suas angústias não são por situações que estão só aqui, não são fatos reais. Quando as pessoas angustiadas, tristes, vai conversar, está tudo aqui. E facilmente você tira tudo e fala assim, peraí, o que aconteceu de verdade? O que realmente é um fato de tudo que está me trazendo? Está tudo aqui. São pensamentos. São situações que você viu de uma forma, que você enxerga de uma forma, que você recebeu de uma forma, mas não é a realidade. O fato não foi esse. Está tudo aqui. Sabe, um exemplo, a pessoa que tem problema com rejeição, ela olha tudo pela ótica da rejeição. E aí um dia que ela chegou na igreja e o apóstolo L não a viu, não cumprimentou, não falou do jeito que ela gostaria, do jeito que ela esperava, vendo várias coisas, falando com várias pessoas, ela pensa assim, o pensamento, o dardo. Ah, tá vendo? Ela olha pela ótica da rejeição. Eu não sou amada mesmo nesse lugar. Eu acho que eu não me sinto mais em paz. Aqui eu não me sinto mais como a minha casa. Por que você não sente mais como a sua casa? Porque em um momento, um ministro não falou com você da forma, o seu olhar está através de Adão, a rejeição que foi aberta na sua vida lá atrás. E aquilo toma uma proporção, uma tristeza, uma angústia, vira uma verdade, a ponto de tirar do propósito de Deus. Eu dei um exemplo, e não vou dar outros, mas quantos eu poderia dar? E quantos eu poderia dar? Toda a cura dessas doenças está aqui. Uma mente saudável, a mente de Cristo, é capaz de curar todas essas coisas, essas enfermidades, porque elas nasceram aqui. Tem uma frase que o Espírito Santo me disse: pela lente da eternidade, todas as coisas já estão resolvidas. O problema que nós ainda vamos ter, já está resolvido nele. O problema que você ainda vai ter, porque você vai ter problema na sua vida, essa é a verdade do Evangelho, em Cristo já está resolvido. E isso acaba com toda a ansiedade ou não acaba essa verdade? Não andei ansiosos por coisa alguma. A palavra diz, tudo já está resolvido nele, tudo já está suprido nele, tudo já está curado nele. E às vezes a gente está aqui esperando um toque de Deus para curar. Deus me toca e serei curado. Meu amado, mais do que tocados, nós somos morada. Mais do que tocado, eu já sou morada. Ele já habita em mim. Ele quer ser tudo em mim. A minha
minha mente, Ele quer governar os meus pensamentos. Ele quer ser a minha própria mente. Não precisa de um toque externo. Mas a revelação da mente de Cristo, o acesso à mente de Cristo em nós. E isso cura. E isso cura tantas doenças. Fala assim comigo: a mente de Cristo é o remédio que eu preciso. É a cura que nós precisamos. E o Espírito Santo me disse uma frase. Qual a situação? Falei isso até no retiro, eu acho. Qual a situação? A lente da eternidade nos dá o tamanho real do nosso problema. A situação real do nosso problema. Vencidos em Cristo. Qual o tamanho do seu problema? Ao natural, pequeno ou grande, tem o mesmo tamanho. Vencido em Cristo. Qual o tamanho da sua dificuldade? Vencido em Cristo. Qual o tamanho da sua enfermidade? Vencido em Cristo. Qual o tamanho da situação que você tem que enfrentar essa semana? Vencido em Cristo. Qual o tamanho do problema que você ainda não conhece, que ainda vai surgir? Vencido em Cristo. Tudo está vencido nele. Esse é o tamanho dos nossos problemas. Esse é o tamanho dos nossos problemas. Eles não têm outro tamanho. Eles não têm outro tamanho. Essa é a verdade. Eles foram vencidos em Cristo. Pela lente da eternidade. Pela mente de Cristo, traduzido de uma outra forma. As doenças da alma nascem de uma visão distorcida. Muitas vezes as doenças da alma nascem de uma visão distorcida. E o corpo só grita por não suportar o que a mente tem produzido. O corpo grita por não suportar o que a mente tem produzido. Eu vou repetir. O nosso corpo muitas vezes grita porque não está suportando o que nossa mente está produzindo. Os comandos que ela está enviando. O corpo muitas vezes não suporta e grita. E as mentes indomáveis constroem cenários. As mentes indomáveis, basta uma palavra, uma frase, e ela interpreta através da sua rejeição, através da sua história, das dificuldades da sua alma, pelo seu egoísmo, que é tudo para você, que é seu centro de tudo. Interpreta uma atitude, um andar, uma fala, uma reação de uma pessoa, já produz todo um cenário, né? Numa mente distorcida, uma mente doente, um homem casado, que está entrando no motel sem a esposa, o que ele vai pensar? Adultério. Na mente de Cristo, ele pode ser um vendedor de água mineral, que foi atender um cliente. Entende? Tudo a partir da lente. Por qual nós enxergamos todas as coisas. E eu vou repetir algo aqui. Tem muitas pessoas neste lugar entristecidas e sofrendo por situações irreais. São interpretações. Está só na mente. Está só na mente. Só uma verdade na sua mente. Não é uma verdade. De fato. E a Bíblia fala aqui, onde nós lemos em 1 Coríntios 2, versículo 11 e 12, eu não vou ler de novo. Mas diz que os pensamentos do ser humano, que quem conhece os pensamentos do ser humano? Ninguém conhece pensamentos a não ser de Deus. O homem conhece, o homem carnal, conhece o homem adâmico, da natureza adâmica, conhece o quê? Os pensamentos do homem que nela reside. Mas os pensamentos, possamos compreender o que por nós foi de forma gratuita outorgada, só através da mente de Cristo. A mente de Cristo vai trazer ordem à tua mente. A mente de Cristo não são duas mentes. Se eu falar assim fica estranho, porque você vai sair entendendo que são duas mentes. Não, você não tem a sua mente, a mente de Cristo. Como você não tem mais o seu espírito, o espírito de Deus. Nós somos um com Ele.
Amém. A mente de Cristo vai deixar por completo os seus pensamentos ordenados. Eu acho que achei uma frase que fica mais corretamente de ser falada. A mente de Cristo vai trazer ordem aos seus pensamentos indomáveis. Coloque a mão sobre a sua mente e repita assim: a mente de Cristo ordena agora os meus pensamentos. Agora você vai falar com autoridade. Deixe sua mão sobre sua cabeça. Fala assim: mente de Cristo, ordene agora os meus pensamentos. A verdade me governa. A verdade me governa. E os meus olhos enxergam através da lente da eternidade, que é Cristo, que venceu todas as coisas, inclusive a morte, o pecado, a doença. Nele tudo se fez novo, inclusive a minha mente, em nome de Jesus. Sabe o que a palavra diz? Que Ele nos dá uma mente renovada. Mente renovais, né, o vosso entendimento. Mente renovada não é mente melhorada. Repita comigo: mente renovada não é mente melhorada. Vou falar mais uma: mente renovada não é uma mente adâmica com uma capa cristã. Mente renovada não é uma vida tentando dominar a mente de Adão. Renovação é fazer novo de novo. Renovação é fazer novo de novo. A nossa mente foi levada de volta à origem que foi criada para ser. Levada de novo ao desenho original de Deus sobre nós. O Senhor devolve pureza aos nossos olhos. Cheguei na última. Deixa eu ver como que eu pego o gancho aqui. O pecado, hoje não dá para entrar nisso, mas o pecado foi o grande limitador da nossa mente. Ele nos deu uma lente completamente distorcida, né? A partir do pecado, todas as coisas foram distorcidas, né? Do plano do desenho original de Deus. E o versículo 12, um dos que a gente leu aqui, diz que em espírito nós podemos compreender o que são as coisas do espírito, e que por Deus foi nos outorgado, liberado de forma gratuitamente. E quando nós temos essa mente no desenho original de Deus, tudo em nós é trocado. A nossa forma de ver, os nossos padrões, valores, os formatos são todos desconstruídos. Né? Como eu disse, a nossa identidade é revelada nessa nova natureza que é Cristo. Não é uma mescla de identidades, é uma nova identidade, é uma nova natureza. E isso muda tudo em nós. A nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, os nossos sonhos. E eu quero contar para vocês sobre isso, sobre a perspectiva que nós vemos todas as coisas da vida. Mais uma história que aconteceu nessa mesma viagem. Né? Eu e a Eliana, rendeu conversa. Eu, a Eliana e a Isabela conversando. E nós começamos uma conversa que parecia engraçada. Tudo começou a partir da Eliana contar como ela conheceu o Alexandre. O Alexandre está aí? Não? Tudo começou a partir daí. E aí, contando de muitos anos atrás, jovenzinhos e tal, como que eram os sonhos, expectativas, perspectivas. E a partir daí a gente se enveredou numa conversa. Você vai se identificar nessa conversa. Acompanhe comigo. Eu vou falar de mim, vocês vão dar risada de mim, vocês vão todos se identificar. Eu vou ser aqui a bode expiatório, tá? Vocês vão dar gargalhada de mim, vocês vão rir de mim, vocês vão todos se identificar. Eu vou para a cruz. Mas aí, nessa conversa, nós enveredamos sobre quem nós éramos e quem nós somos. Né? Uma não conhecia a outra no passado. Então, eu saí aquelas assim: não acredito que você, como que pode, né? Está tão na nova natureza, nova identidade, né? Que são coisas engraçadas que nós estamos contando. A pastora Eliana já é público, né? Ela e Alexandre eram campeões de lambada em Taubaté. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Então isso foi arrancando riso. Não é uma brincadeira.
É verdade, eles arrebentavam, não é verdade, Leandro? É verdade. Ela está lá assim, de cabeça baixa. Você vai para a cruz comigo hoje, pastora. Mas aí, isso foi rendendo risadas, mas a conversa foi ficando séria. Porque nós começamos a falar de quem nós éramos, de como nós éramos, o que nós sonhávamos, o que nós gostávamos e de quem nós nos tornamos hoje. E aí nós começamos a imaginar, sabe, De Volta para o Futuro, aqueles filmes que tem um controle na mão, que vai para o passado, volta para o presente, vai para o futuro e tal. Nós começamos a imaginar como seria uma conversa entre nós mesmos com nós no passado. Então eu comecei a imaginar como seria a Zelinda de antigamente conversando com a Zelinda de hoje. Então eu vou falar só de mim. Como que seria a Zelinda, jovem, antes de Cristo? Com os sonhos que ela tinha, com os ideais que ela tinha, as convicções que ela tinha, conversando com a Zelinda de hoje. E eu falei assim, gente, ia dar treta, não ia prestar. Porque a Zelinda de ontem, arrogante, petulante, né? Briguentinha, né? Questionadora, cheia de verdades, né? Ai de quem mexesse com essas verdades. Ia questionar demais a Zelinda de hoje. Ia questionar a fé, o jeito que vive a vida, os sonhos, as perspectivas, o que tem feito no seu dia a dia, as suas convicções. A Zelinda antigamente ia falar assim, como assim? Namorar sem beijar. A Zelinda antigamente ia falar assim, como assim? Você não está mais, né, entregando currículos e procurando outros empregos e achando uma oportunidade profissional de fazer uma carreira brilhante e trabalhando de segunda em segunda, fazendo hora extra e fazendo cursos e cursos. Como assim você não está fazendo isso? Porque é isso que eu sonho para a vida inteira. A Zelinda antigamente ia colocar o dedo na cara dessa. Ia dar uma boa briga. Mas aí a minha ficha caiu. E eu falei assim, nada disso. Acho que foi a Eliana que falou dela. E eu falei assim, é exatamente isso, Eliana. A Zelinda de antigamente não conversaria com a de hoje. Ela não ia ter interesse. Ela não ia achar interessante. Uma mãe que mescla o trabalho com os afazeres de casa e vê o mesmo valor nas duas coisas. Que mescla o trabalho com os afazeres de casa e com o ministério. E vê valor igual em todas as coisas. Que no trabalho, sendo uma gerente, ou no ministério, expulsando os demônios, aconselhando, cuidando de um adolescente, ou em casa, lavando roupa, né? Lulu chegou lá em casa outro dia, tinha roupa quase me cobrindo. Tem o mesmo valor. A Zelinda antigamente não ia ter interesse em conversar com essa, uma pastora, não vou conversar com uma pastora, que por um bom tempo da vida andava com coque. Porque não fez uma progressiva para ficar com um padrão liso, estabelecido e instalado, que eu gosto. Mas porque precisava amamentar o filho. E todo mundo fala que não tem problema, mas ela morre de preocupação de fazer alguma coisa de mal para o seu filho. Então ela anda com coque quase um ano na cabeça, para não fazer uma progressiva. E fica acima do padrão de peito, de corpo, de tudo, de peso. Essa Zelinda antigamente ia achar essa daqui bem por fora. Fora de moda. A Zelinda ali dos seus 21, 22, em ascensão, né? E nós falamos assim, a Eliana falou dela também, acho que não haveria uma conversa. E é tremendo. Olhar em quem o Senhor não nos transformou, mas em quem o Senhor tem nos trazido dia após dia, nos colocado no desenho original que Ele nos chamou para ser. No desenho original. Quantos sonhos equivocados, quantas perspectivas na minha mente por uma cultura distorcida, quantas expectativas, quantos sonhos que eu jamais seria plena neles, e quantas coisas Deus fez, quantas coisas eram um propósito dele, mas a mente de Cristo nos faz entender que são para tempos. Que são para tempos. E sabe o que é mais tremendo? Que a plenitude está nessa, porque esse é o desenho original de quem Deus me chamou para ser. Essa é a verdade de Deus em mim. Aquela lá jamais acharia a plenitude.
Aquela lá ia deixar os filhos na creche o dia inteiro, ia querer só ganhar dinheiro, e às vezes a gente precisa mesmo, por necessidade. Mas aquela lá, aquilo seria uma obrigação. Isso que eu estou dizendo. Aquela lá só daria valores em ter, em possuir, em conquistar. Em ter um cargo, em ter uma posição. Porque eu fui treinada a ter posição. Porque tinha que vencer na vida. Não fomos treinados a vencer na vida? E o que é vencer na vida? Aquela lá ia se tornar uma mulher de sucesso. E aquela lá ia olhar para essa hoje, uma pastora evangélica, mãe, dona de casa, que sonha com coisas tão diferentes, que tem valores tão contrários, e ia achar essa uma mulher de fracasso. Porque por Adão, hoje eu posso ser uma mulher de fracasso, em Adão. Talvez as mulheres do mundo não me achem uma mulher interessante, como todas as outras, como muitos de nós aqui. Talvez em Adão, você não seja um homem de sucesso. Pelo padrão, pela cultura, pela mente adâmica, talvez você não esteja numa posição de sucesso. Mas bom, sucesso é fazer a vontade do Pai que me enviou. Bem-sucedida hoje na minha vida é entender os tempos e ser plena em todos os momentos e em todos os papéis. Tudo que eu vivo hoje, nada agride quem eu sou. Nada agride. Tudo está em coerência com a minha natureza. Não me agride cuidar da minha casa, não me agride ir para o supermercado com os filhos grudados em mim, não me agride fazer comida de madrugada, de noite, porque se esperar eles acordar de manhã não vai dar. Não me agride não conseguir ir para o salão da forma que gostaria. Não me agride comprar o tanto de roupa que eu comprava, não me agride. Não me agride trabalhar, voltar, passar um pouco na igreja, ministrar, correr, pegar criança para a escola, para casa, nada me agride. Porque tudo faz parte da composição do desenho original de Deus para mim hoje. Isso me faz plena. E eu sou extremamente bem-sucedida em todos os papéis. Porque é uma revelação no meu interior. Nós precisamos parar de nos medir por Adão. Nós precisamos parar de nos julgar a nós e aos outros. Nós vamos encontrar muito valor nas pessoas quando Adão sair de nós. Quando a nossa lente não for mais por Adão, sabe aquela pessoa que não tem valor algum? Quando a nossa lente não for mais Adão, nós vamos ver valor nas pessoas. Mas nós vamos olhar de outra maneira. Quando somos inseridos na verdade, ela muda por completo nossos valores, nossa visão de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. A verdade nos dá identidade e nos posiciona no desenho original de Deus para nós. Você vai repetir isso. A verdade nos dá identidade e nos posiciona no desenho original de Deus para nós. Você recebe isso? A verdade tem esse poder. A verdade é uma pessoa. Ela nos define. A mente de Cristo define quem somos. A mente de Cristo te define. Os pensamentos dele, que não são mais altos do que os nossos, não, porque a nossa mente é a mente dele, e os pensamentos dele, por mais altos que sejam, hoje estão acessíveis a nós. Os pensamentos dele nos definem, e não está distante de você conhecer os pensamentos de Deus, porque você tem a mente de Cristo. Fala assim comigo: os pensamentos dele me definem. Os pensamentos de Deus me definem. E eles não são mais altos do que os seus pensamentos. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Quem pode, diz Isaías, conhecer a mente do Senhor? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Os pensamentos dele nos definem.
Talvez você se sinta um fracasso e você está sendo posicionado no desenho original de Deus para a sua vida. Talvez esse processo difícil que você está enfrentando está te posicionando no chamado, no desenho que Deus sempre te chamou para ser. E você vai começar a experimentar o que é plenitude. Nisso que Adão chama de fracasso, você vai começar a experimentar plenitude. Nisso que Adão chama de fracasso, você vai começar a achar o seu propósito. Teus pensamentos me definem. Ele é a minha realidade. Cristo é a nossa realidade. E em Cristo eu estou cumprindo a vontade do Pai. E em Cristo eu estou no centro da sua vontade. E em Cristo, dia após dia, eu tenho uma vida diante dele que manifesta em tudo que eu faço. E minha vida é se movida por Ele, para Ele todas as coisas têm sido. E Ele é o tudo em mim, Ele é o centro. Ele é tudo para tudo que eu vivo, tudo que eu faço, tudo que eu me movo. É por Ele, é para Ele. Ele é a minha realidade. O que é a minha realidade? É a minha situação? É aquilo que eu não vou conseguir pagar amanhã? O que é a minha realidade? Os seus pensamentos são que me definem. E em dias bons, em dias difíceis, um dias de abundâncias, uns dias mais apertadinhos, vamos dizer apertadões, Ele é a minha realidade. Ele é a minha realidade. E não vou ter mais problemas? Vou ter problemas que já estão resolvidos nele, porque Ele é a eternidade. Ele não vai ser pego de surpresa com os problemas que hão de vir. Nele tudo já se fez. Nele toda a circunstância já foi resolvida, já foi mudada. Nele os processos já foram encerrados, já se começaram outros processos. Ele é a minha realidade. A verdade me dá identidade. A verdade me dá identidade. A verdade é que Ele é a minha vida. A verdade é que a minha mente é a mente de Cristo. E isso a faz ilimitada. A verdade é que sobrenatural é ter a vida de Cristo em nós e a sua mente. Você pode fechar os seus olhos?